Fala, cremosas! Bem-vindas ao nosso canal Creme e Castigo. Eu sou a Gabi e aqui a gente fala muito de livros, ainda que eu seja um pouco inconsistente. As resenhas vêm quando me dá na telha. Hoje à noite eu vou viajar. Eu vou para a Alemanha, volto daqui 20 dias. Estou nervosa e empolgada. Vai ser muito legal, espero que vocês acompanhem pelo Instagram. Vou lá postar tudo que eu estiver fazendo durante esses dias. Planejo, por exemplo, comprar aquela edição belíssima de Quartasa. Não sei se vou conseguir, mas a ideia é essa. Eu vou aproveitar o gancho que a gente está falando de romantasia para fazer uma resenha de uma romantasia muito boa que eu preciso indicar, que é esta aqui, Um Destino Tatuado em Sangue, da Danielle Jessen, ou algo assim. É uma duologia já finalizada. Se você assistiu Vikings e gostou e está um pouco órfão de toda aquela história maravilhosa, esta aqui vai te trazer consolo, porque ele é inspirado em Vikings. Ele, na verdade, seria num universo original, mas ainda assim traz todos os deuses da mitologia nórdica: Thor, Odin, Freya, Loki e toda essa galera. Entretanto, de um jeito muito mais original, porque ela não se mantém o panteão mais famoso nesses grandes. Ela traz deuses menores, mas ainda assim não menos importantes, e trabalha isso muito bem, que você fica muito engajado e fica criando ali teorias de, meu Deus, quem serão esses deuses? Quem serão os filhos dos deuses? De quem é que está ali regendo tudo? Então ele é um universo muito bom, com um sistema de magia muito legal. Se você que é fã de Percy Jackson e está ali, ai meu Deus, saudades, queria um desse estilo, mais versão para mulheres adultas, Um Destino Tatuado em Sangue é a sua pedida, porque os protagonistas são filhos dos deuses. Não filhos como em Percy Jackson, que, né, é uma coisa mais ativa ali na concepção, mas os personagens, algumas pessoas neste reino, elas recebem uma gota de sangue de um deus patrono e elas têm um poder específico deste deus. Por exemplo, não vou dar um exemplo ainda não, vamos por partes. Só mantenha isso em mente. É um universo muito bom, é a junção de Percy Jackson com Vikings numa versão romantasia. Se eu não te convenci aí, segue aqui na sinopse que agora vai. Então vamos lá. Falei que é uma duologia, já está finalizado. E por que eu escolhi também de falar desta série? Porque eu gostei muito deste livro, e aí eu estava muito ansiosa para o segundo, que chegou ontem. E aí eu vou levar para minha viagem. Então já quero deixar aqui a indicação para quando eu trouxer a minha resenha do segundo, vocês já estão na expectativa. Tudo milimetricamente calculado. Seguinte, vamos lá. Uma breve sinopse. Neste reino de... Vocês vão me perdoar que eu vou ter que fazer umas colinhas que... né? Nomes nórdicos. Quem decora nomes nórdicos? Skaland. Nem foi tão difícil. No reino de Skaland, algumas pessoas são abençoadas com o sangue dos deuses e têm poderes específicos. Por exemplo, Freya é casada com um filho. Aí vocês vão me perdoar também que eu esqueci qual é o deus que rege o marido da Freya, mas basicamente ele pode se comunicar com animais marinhos, e aí ele domina o monopólio de pesca do seu vilarejo. Ele é uma figura de autoridade de lá, porque ele pode trazer os peixes assim aos borbotões e colocar no prato de todo mundo. Aí você pensa o quê? Que uma pessoa assim, né? Se você é abençoada pelos deuses, você vira um herói. Você é uma boa pessoa que ali provê para a sua comunidade. Não é o caso. O marido da Freya é um bosta, pé no saco, ele subiu pra cabeça, ele se acha assim todo poderoso e ninguém pode desafiá-lo, porque afinal, né, vão passar fome se fizerem isso. Então, eles aguentam a tirania e a pau na cozice desse cara. Inclusive a Freya, que foi meio vendida por sua família pra ele, pra se casar com ele, e ela tem que aguentar assim esse encosto no seu lombo, enchendo o saco o tempo todo, mas é o que tem pra hoje. Então, ela segue ali a sua vida na surdina, bem calada, bem tranquila assim, né, em tese, mas sem grandes emoções, porque, né, ela tem um grande segredo que ela precisa se manter na dela, escondida do resto do mundo. Acontece que, de novo, esse marido é um bosta. E ele desconfia que a Freya tenha um segredo. Ela não seja uma pessoa comum, ela seja uma filha dos deuses. E aí ele denuncia ela para o chefe dos Vikings, líder, não sei pronunciar e nem vou tentar passar vergonha aqui, para o Snorri, que ele tá desconfiado que a Freya tem um segredo que interessa este rei. E aí o rei aparece lá, e aí ele vai colocar a Freya para lutar contra o seu filho, o Bjorn. Guarde este nome. E por que isso é interessante? Porque alguns minutos antes, Freya estava lá limpando um
os peixes que o seu marido, com seus poderes, trouxe para a terra depois de encher o saco dela. Tava ali, ó, tranquila, limpando o peixe dela, quando ela olha para um lago e tá saindo um deus. Eu ia falar um deus grego, né? Mas na verdade, deus nórdico. E ele tem um sotaque. E ela imediatamente fica desconfiada, né? E quando eles começam a conversar, ela percebe que ele tem um sotaque de um reino vizinho que é inimigo. E ela já fica nervosa, meu Deus, estamos sendo invadidos. E ele, não, fica tranquila, tá tudo bem. Eu vim em paz, eu não sou uma ameaça. Fica tranquila. E aí rola uma química ali. Ponto muito positivo dessa série. A química deste casal mais surge assim, ó. Nas primeiras 3 páginas, você já fica tipo, nossa, esses dois vão dar uma boa história. Então, para um bom romance, eles estão ótimos. E o Bjorn tem toda uma presença, uma força de existir que você fica, oh meu Deus, que mocinho interessante. Ele é muito bom, que ele tem frases incríveis e ele vai te conquistando no diálogo, ali ó, na lábia. Quando você vê, você já tá ali rendido ao rapaz. Então eles têm esse primeiro encontro, assim, meio sem querer. Ela já fica assim, olhando, tipo, moço interessante, mas, né, com um pé atrás. E aí, quando o marido volta e leva, né, entrega ela para o rei de Skaland, ele coloca o Bjorn para lutar contra ela. E ela era filha de um guerreiro, então ela tem lá suas habilidades. A questão, né, é que Bjorn também é um filho de Deus. Ele é filho do deus Tyr. Acho que é assim que pronuncia. Como eu disse lá no começo, essa autora ela não fica no panteão mais famoso, ela vai explorando outros deuses. E você não se sente tá perdendo algo, sabe? Ai, mas eu queria ver um filho de Odin, eu queria ver um filho de Thor. Não, na verdade, eu achei que foi uma ideia muito melhor, porque isso, primeiro, deixa ela explorar mais uma coisa mais original, ela tipo sai daquele lugar comum. E segundo, isso permite que ela tenha um pouco mais de liberdade de criar os poderes. Acho que, por exemplo, se ela ficasse ali muito com Thor, seria sempre, mais um poder de trovão. Ou sei lá, Loki, mais um poder de sombras. Ou coisa assim. Nem sei se Loki teria poder de sombra, mas vocês entenderam o ponto. Ela vai para outros deuses e aí ela consegue explorar poderes com esses outros deuses. Por exemplo, o Bjorn é um guerreiro muito famoso, muito temido, porque por ser filho de Tyr, ele tem um machado de fogo. Literalmente de fogo, que pode destruir qualquer coisa. E nunca conseguiu parar este poder dele. E aí o rei Snorri coloca o grande guerreiro com um machado de fogo para lutar contra a Freya com uma espadinha de madeira. Aí já viu, né? Freya sem solução ia ser morta pelo Bjorn, ainda que o Bjorn ali tenha ficado, então, né, sem condição, isso aí está desigual, não vou fazer isso, mas ele não tem muitas opções, porque você já vê ali neste primeiro momento que ele não tem uma boa relação com o pai é um cara extremamente ganancioso e jogaria qualquer pessoa embaixo do caminhão ou dos cascos de cavalo, considerando a época, pra ter o que quer, e aí ele é bem tóxico com o filho dele, e o filho dele meio baixa a cabeça, tipo, tudo bem, seguirei suas ordens, e aí ele começa a lutar com a Freya, e a Freya, sem solução, chama o nome da sua mãe deusa, a Hlin, vão me perdoar novamente a pronúncia, que permite que ela tenha um escudo de poder que para qualquer ataque, inclusive do machado que nunca foi parado. E aí o rei Snorri fica muito feliz porque ela é a criança dita na profecia. E a profecia era o quê? Dizendo que uma filha de Hlin, quem controlasse o destino dela, controlaria todo o destino do mundo viking. E aí, claro, os olhos dele crescem. Ele negocia com o marido da Freya pra comprar ela, dá assim o peso dela em ouro pro marido. E o marido, tipo, muito feliz com isso, muito feliz com essa troca. Tripudia a Freya, tipo, Deus, sua escrota. E só que aí ele comete o maior erro dele, que foi o que? Na sua comemoração de vitória, ele diz que, já que ele perdeu uma esposa, ele vai pegar a cunhada dela, uma amiga, né? Porque o irmão dela estava lá também no meio. Enfim, ele foi acusado de não contar pro rei que a mulher que ele estava procurando era da família dele, então ele é meio aleijado. E aí o marido lá da Freya fica, eu vou casar com ela, hahaha. E ela fica, não vai não, seu merda. Mas não vai mesmo! E aí quando o marido vira de costas, ela faz o quê? Diva, rainha, deixou sua coroa cair. Ela agarra o machado do Bjorn, um machado de fogo, eu não sei se vocês lembram desse detalhe, um machado feito literalmente de fogo, e arremessa nas costas do marido e quebra o crânio dele no meio. Isso foi no capítulo 2.
Aí você já fica, meu Deus, essa história vai ser muito boa. E foi. O melhor é que o Bjorn ficou olhando assim, tipo, meu Deus. Ele deu uma de Shang levando um chute no queixo da Mulan. Como um rio, com força igual. Ele, meu Deus, minha futura esposa. Enfim, não é esse o ponto. Ela é levada então agora para o reino, para a capital, né, de Skaland. E aí ela vai ser obrigada a casar com Freya, né? Vai ser obrigada a casar com o rei. E o Bjorn vai ficar como o seu guarda-costas. Só que, de novo, vamos lá, alguns pontos. Bjorn tem aquele sotaque de um reino vizinho, certo? Por que ele tem esse sotaque? Porque, quando ele era criança, o rei vizinho o sequestrou do pai e ele cresceu neste reino vizinho por muito tempo. E o rei Snorri, tipo, caguei. Porque, né? Ai, que pena, foi sequestrado. Eu, caso de novo, tenho mais filhos. Bjorn um dia conseguiu voltar. E aí o rei, maravilhoso, nossa, tentei demais te trazer de volta. E o Bjorn ficou ali, agora como parte do reino de Skaland, querendo vingança contra aqueles que o machucaram e machucaram sua mãe no processo. Porque, né, ela foi morta quando ele foi sequestrado. Então, o Bjorn tem um passado bem conturbado, que vai influenciar muito em todo esse histórico, a história envolvendo a Freya. O Snorri, agora que ele tá ali com a criança da profecia, acha que ele é imparável, então ele vai começar a invadir outros reinos, terras e querer vingança contra o Harold, vizinho, rei do reino vizinho. Vai começar essa guerra entre reinos. E aí a Freya tem que, né, agora lidar que ela está à mostra, né? Tipo, seus poderes estão à mostras e ela tem que fazer escolhas de que lado realmente ela está, porque, né, Snorri não é um rei lá muito caloroso. Ela é casada de novo, mas ela não gosta de nenhum, não gostava do marido anterior, não gosta do atual. E a pessoa por quem ela está desenvolvendo alguns sentimentos é filho do seu marido. E ela tem que entender mais o que envolve essa profecia. Fim da sinopse. Vamos às minhas considerações. Já falei sobre o sistema de magia, que é excelente. A mitologia usada ficou muito boa. A autora teve uma pesquisa bem legal. E ela explorou deuses novos que se encaixaram muito bem. Ela explorou bastante da cultura viking. Por exemplo, a questão do casamento, a questão de como funcionam as cidades, os rituais das profecias, de como reverenciar os deuses. Muito bom, muito legal. Me trouxe muito da época dos vikings, quando ele tava bom. Se você não assistiu Vikings, cuidado com o spoiler agora. Tava bom até o Ragnar morrer. Depois disso virou uma grande paçoca. Então, a sensação que eu tenho é Vikings até a morte do Ragnar, que é ali, ó, no auge. A questão das guerras, de como funcionam as armas, como funcionam as paredes de escudos. Nossa, quando eles falam pela primeira vez parede de escudos, até me arrepia. Ficou muito boa. As cenas de luta são muito boas. E que escrever cena de luta é difícil. Tipo, muitos autores, quando vão escrever lutas, eles tentam pensar como um filme. E aí isso é uma coisa super confusa que não dá certo. Mas esse deu pra imaginar muito bem como tava se desenrolando as batalhas. E a Freya, apesar de alguns apesares, eu já volto nisso, ela é uma guerreira muito inteligente. Então ela teve uma participação muito boa. Tipo, ela foi muito ativa nas lutas. Gostei de ver ela ali, ó, no vamos ver. Então, ótimas cenas de lutas, ótimas cenas de ação. Toda a parte ritualística também ficou muito boa. Deu uma coisa meio mística, assim, ó, meio sombria. E que você já imaginava. Gostei dessa autora, ela tem um jeito de descrever toda a história que fica muito natural, sem ficar pesado e sem vir, assim, informações aleatórias. Que é uma coisa que eu tenho visto muito e me incomoda. E é a autora joga no meio de uma cena uma informação do universo que você não sabe de onde veio. Até entende por que tá ali, mas por que a personagem tá pensando naquilo, sendo que faz parte do universo dela? Então, para quem que ela tá explicando aquela informação, fica um pouco perdido. Ali eu senti que as informações vinham de um jeito muito mais natural. Gostei de como o plot foi se desenvolvendo. Gostei de como foi criando mistérios ao redor das profecias. Profecia é uma coisa que eu curto muito em fantasias. Eu acho que é um recurso muito legal de trabalhar, ainda que seja um pouco difícil. Porque corre o risco de ser repetitivo. Mas é que eu gostei como ela criou um mistério ao redor disso. E como você vai criando teorias atrás dela e você erra no fim das contas. Não tem jeito. Agora, vamos a pontos que talvez poderiam ter sido trabalhados de outra forma. Primeiro deles, Freya. Ótima premissa. A bicha agarrou um machado de fogo e jogou no marido tóxico dela. Era pra ser uma puta de uma protagonista. Entretanto, assim, ó, na metade da temporada, mudaram a atriz. Porque ela cai naquela falácia
que eu odeio, que é a protagonista explorada, maltratada, e ela ainda defende esses agressores. Eu quero, por favor, que alguém me explique. Pode ser aqui nos comentários. Por quê? Por que elas fazem isso? Isso não entra na minha cabeça. A família dela é um bando de gente tóxica que explorou ela até o último fio de cabelo. Teve um momento que ela literalmente estava lá falando com a mãe dela, e a mãe dela, não, porque você precisa salvar seu irmão, sua p***. Aí eu, que é isso? Aí o que ela faz? Salva a mãe. Aí eu, não, gente, juro, não entendo. Ela com o irmão e a cunhada, ela lá, tipo, ela está prestes a ser morta. Aí os dois, não, por favor, faça esse sacrifício, porque ela está grávida e você precisa salvar a gente. E ela vai, eu não entendo. Sabe, ela protege gente que merecia queimar no fogo do inferno. Por quê? Sabe, por quê? Eu não, isso não entra na minha cabeça e isso me irrita. Porque ela não se defende. Gente, ela é filha da deusa da proteção. Como é que ela não se protege? Ela deixaria uma cidade com 2.000 pessoas pegando fogo para poder salvar o irmão que virou as costas para ela. Cadê a piedade, a empatia com as 2.000 pessoas que não tem nada a ver com esse bosta? Não entendo, isso me irrita profundamente e foi um defeito grave dela que eu espero que no segundo tenha sido corrigido, porque em breve falaremos do final. Ali pro final ela tem motivos pra estar muito puta com o mundo e seguir assim. Mas enfim, tirando este ponto, ela foi uma personagem bem bacana. Porque ela é inteligente e ela é uma boa guerreira, sabe? Ela resolveu alguns conflitos, assim, ó, muito na sagacidade. Como ela salva lá Scaland num ataque, como ela vigia, por exemplo, ela vai espionar umas pessoas que ela tá desconfiando. Foi esperta. Ela podia ter só usado essa esperteza em outros momentos que faltou. Então, ela é uma protagonista que eu gostei, mas podia ser melhor. Sobre o Bjorn. O Bjorn foi 0 defeitos. Não vou mentir. 10% do meu amor por ele é porque ele foi moreno. No meio dos vikings, todos loiros, ele é moreno. Ótimo. Eu imaginava ele como o Uber dos vikings. Vou pôr aqui uma fotinho dele. Imaginava ele assim, belíssimo, entregando conteúdo. E ele tava assim, com um armamento pesadíssimo no romance. Ele tinha ótimas frases de efeitos. Ele teve um momento, observe este último dos românticos, este homem maravilhoso, que ele e Frey estão sozinhos em um lugar específico e tá muito frio. E aí ele chama o seu machado de fogo pra aquecer, e aí eles ficam assim juntinhos e vão passar a noite. A Freya dorme e continua quentinho. Quando ela acorda, ele ainda tá acordado, com o machado aceso. E aí ela, você não dormiu? Aí ele, não, porque se eu dormisse, o machado ia apagar e você ia ficar com frio. Ele passou a noite acordado só para o machado dele ficar aceso e ela não ficar com frio. E você aí se contentando com curtidinha no Stories. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ele é ótimo, maravilhoso. Porque ainda que ele tenha essas características já comuns de pares românticos, ele ainda é um pouco mais original porque ele não é aquele grumpy, o cara assim, antissocial que odeia o mundo, brusco, bruto, chato com todo mundo, menos com ela. Não, ele é uma pessoa sociável, ele é uma pessoa mais diplomática, ele tem contatos, ele tem amigos, ele conversa, ele não é a figura maior de autoridade, acho isso importante, tipo, ele segue ordens do pai dele, no caso. Ele é um pouco galinha, fuckboy, tipo, ele flerta com outras pessoas ali no meio, antes de estar com a Freya, tô confundindo o personagem, antes de estar com a Freya, ele, tipo, usa ali uma tática meio, eu sou muito descolado, eu canto todo mundo, mas é mais uma tática ali para estar naquele ambiente. Então, ele não é aquele personagem recluso. Então, ele sai um pouco desse estereótipo. E ainda assim, ele é um personagem muito apaixonante, que você fica, gatinho, maravilhoso. Ótimo, então ele foi um ótimo par romântico. Arrisco a dizer que ele entraria sim para o meu hall de maridos. Aguardemos o segundo livro. Na verdade, aqui ele já entrou. Eu só quero garantir a posição dele no segundo para ele não fazer uma merda. Que a gente já aprendeu a lição. Mitologias, eles podem fazer uma merda que vão sair. Então, vou só aguardar o segundo para garantir que ele tá no hall dos maridos. Que, nossa, Bjorn entregou muito conteúdo. Ele foi ótimo. E por isso mesmo, todo o romance deste livro é incrível. O ritmo que ele segue, o conteúdo que ele entrega, como se dá, como eles vão se aproximando, como eles vão criando essa relação. Porque, né, é um romance proibido, já que o pai dele é casado com ela e
Ele não gosta dela, esse é um ponto, tipo, ele não tenta fazer nada com ela, porque ele já tem uma esposa que odiou essa ideia, tipo, ela até incentiva, não, você tem que casar com ela, né, pra você ser rei, mas quando chega lá nos finalmente, ela, ai, não vou conseguir, e aí ele não topa, por causa da esposa. O único momento que eu fiquei, tem um humano embaixo dessas escamas, porque, tipo, ele gosta da esposa, só que ele gosta do poder mais, então ele não tem problema em jogar ninguém embaixo dos carros, dos cavalos, pra conseguir o que quer. Mas ali ele mostrou um lado humano. Achei ele um personagem mais complexo. Ele não é só ser mal por ser mal. Tipo, ele tem outras características ali. Enfim, esse não é o ponto. Freya é casado com o pai dele, mas por uma questão política. Então, ela se envolver romanticamente com o Bjorn daria um grande BO pros dois. Porque, como falei antes, o Bjorn também não tem uma boa relação com o pai dele. E aí tem todo aquele mistério envolvendo o que aconteceu com a mãe dele, o que aconteceu com ele enquanto estava fora, o que o rei Harold está tramando, como está dando essa guerra, o que é exatamente a profecia da Freya. Eles têm que passar por todo um ritual para aceitar os seus pais deuses. E aí quando a Freya passa no dela, acontece algo em que ela quase morre, mas ninguém percebe. Tipo, ela sente que ela está sendo puxada por duas forças distintas, e só o Bjorn e a xamã, que tá realizando aquilo, percebem aquilo. Ninguém mais vê, então ela já percebe que existe mais a profecia dela e ela tem uma relação com o Bjorn que não tá muito clara. E aí, no meio de tudo isso, num plot bem complexo, cheio de informações, o romance não fica em segundo plano e se desenvolve muito bem, sem cobrir nenhuma outra informação. Então, ótimo romance. Muita química. Muita química, olha. Maravilhoso. O que mais? Vamos aqui falar do final, que é um ponto bem importante para uma coisa que foi muito boa. Achei um ponto muito positivo desse livro. Aqui, um grandíssimo spoiler, ainda que você desconfia. Eu desconfiei lá no capítulo 13 e acertei. Seguindo a onda dos pares românticos atuais, tipo, desculpa se foi spoiler, Castile, Slade, Xaden ou do Rhys, Bjorn é um vira-casaca. Ele, na verdade, está do lado do rei Harold e voltou para se infiltrar ali na corte do rei Snorri. E também porque ele estava ali de olho que se o rei Snorri conseguisse essa criança da profecia, a Freya no caso, ele poderia sequestrá-la e levá-la para o rei Harold. Então ele era um inimigo mesmo. Seguindo essa onda de pares românticos. Acontece que, diferente deles, eu acho que a revelação de que o Bjorn era do lado oposto, me doeu muito mais do que qualquer outro par romântico. Mais do que Castile, mais do que Xaden, mais do que Slade. Porque teve uma guerra e os dois fogem, ficam sozinhos, eles ficam ali numa caverna, e aí os dois começam a fazer planos deles fugirem para sempre e para um lugar onde ninguém os reconheçam e eles ali, ó, terem uma fazendinha e viverem isolados e felizes e juntos e ai, vamos ter a vida felizes para sempre, como sempre quisemos. E aí na manhã seguinte aparece o rei Harold falando, e aí filho, bora? E ele, bora. Foi um sentimento de traição, ainda que eu já soubesse, muito grande. Porque diferente das outras protagonistas, a Freya já tinha aceitado seus sentimentos por ele. Ela já estava fazendo planos para o futuro com ele. Sabe, ela não tava ali naquela coisa, ai, será que eu gosto? Ai, será que eu me entrego? Ai, será que a gente tá ali? Ai, eu gosto dele, mas será que... Não tinha o que será. Ela tava certa que os dois iam viver juntos. Aí chega, na manhã seguinte, não foi nem tipo 2 dias depois, né? Na manhã seguinte, ela descobre que ele ia levar ela para o rei Harold. Foi uma puta de uma traição. Nossa, aquela doeu. Aquela eu fiquei, nossa, essa foi cruel. Aí... Foi uma revelação muito mais sofrida. Então foi muito boa esse plot. Que foi um pouco previsível, mas ainda assim surpreendeu no seu limite. Por esse final eu já achei muito bom. E aí, né, o Bjorn gosta dela, viu que ela tava muito puta, se sentindo traída. E ele tá ali, nossa, perdi a mulher que eu amava, né, mas fazer o que? Eu vou continuar amando e protegendo-a. E se o rei Harold quiser fazer alguma coisa, vamos cortar aqui este plano. Porque um ponto muito positivo depois que ele revelar isso, você vai percebendo que ao longo do livro, ele vai tentando mudar os planos do rei Harold para poder encaixar a Freya e poder protegê-la. Não é tipo, vou encaixar a Freya lá. Não, é encaixar lá na Freya. Achei ótimo, gente. Tô falando que esse cara é maravilhoso. Aí pro segundo livro, tem lá a revelação de que a Freya, diferente de todos os outros filhos dos deuses, ela tem 2 deuses que deram seu sangue, então ela tem 2 poderes diferentes, ela só tem agora que aprender, né, o que vai fazer com isso.
E, obviamente, estou aqui interessada em ver como vai resgatar essa relação com o Bjorn e como ela vai se encaixar todo naquele mistério, quem vai ser o rei de todos os vikings, o que aconteceu com Skaland, o irmão, o rei, o povo, depois daquela guerra fracassada e como vai ser essa guerra final. O segundo livro tem conteúdo. Quero saber como ela vai encaixar tudo isso num livro só. Espero que encaixe. Não quero chegar lá no final e falar, tem mais um. Não, chega disso, gente. Não aguento mais isso. Quero séries finalizadas. Mas enfim, resumo de tudo. Uma romantasia excelente, um ótimo mistério, um ótimo enredo, um sistema de magia consistente, inspirado numa mitologia muito boa e usada de maneira inteligente e criativa. Um casal com muita química, muito bem desenvolvido. Uma protagonista com potencial. Estou aguardando que no segundo ela vai melhorar essa questão de ficar passando pano pra gente tóxica. E agora com seus poderes mais fortes, ela assuma o seu papel de mulher guerreira. Um par romântico delicioso, maravilhoso, que vale totalmente a pena. Uma ótima romantasia duologia já finalizada. Se Odin quiser. É isso, então Um Destino Tatuado em Sangue fica aqui recomendadíssimo para vocês lerem. Beijos cremosos.